Oi, gente. Hoje ele está aqui no pesqueiro junto com meu marido, minhas filhas. Viemos sair um pouquinho de casa. E eu vim aqui no carro aproveitar esse momento para me conversar com vocês, porque tem algumas pessoas no canal que não conhecem, né, a mim, não sabem um pouco da minha história. Eu queria dividir esse momento com vocês e até mesmo para quem me conhece, mas eu nunca abri meu coração para aquilo que aconteceu comigo, né, de certa forma fazer parte dessa minha história. Fazem exatamente 7 meses que eu dei à luz ao meu último filho, a qual vocês nunca viram no vídeo, né? Porque o Senhor recolheu, né? Eu sou mãe de anjo, na verdade de 2 anjos, porque há 11 anos atrás, né? O meu primeiro filho, meu primogênito, Davi, né? O Senhor também o recolheu. E foi bem difícil para mim. Sei que eu não sou a única que já passou por isso, que muitas passam e talvez algumas estejam passando por isso nesse momento, e que não é fácil. É uma situação bem difícil que só quem sente de verdade, quem já sentiu, passou por isso, sabe como é, o que isso significa. E a minha primeira perca foi há 11 anos atrás, né, no dia 21 de dezembro de 2009. Sim, eu perdi meu primeiro filho. Na verdade, fui para o hospital, né, com contrações, com dores fortes, a qual foi passando em hospital em hospital. Na época, eu morava no estado do Pernambuco. E lá eu fui parar no Recife, né, porque só lá tinha médico, lá tinha atendimento. Eu fui para lá. E quando foi no outro dia pela manhã, fiz a ultrassom, onde foi constatado que o coração do meu bebê já não batia mais. A gravidez, né, do meu primeiro filho, ela foi bem conturbada, sabe, cheia de dificuldades, assim, familiar e tudo mais. E eu não tinha experiência nenhuma, eu não pesquisava as coisas, mas eu sei que cada consulta que eu ia, né, a médica falava: olha, isso não tá bom, seu peso está diminuindo, isso não é legal. O certo da grávida, ela tá ganhando, né, e não perdendo. E aí ela me dava remédios para me tomar e tudo mais, eu tomava, ia nas consultas, ela falava: não tá certo. Aí pedi exames, aí teve um exame que eu fiz, se não me engano foi através da ultrassom lá, que ela falou que o fêmur do bebê estava abaixo da tabela. E eu não entendi nada, na época não fui pesquisar nem nada, não mexia na internet como hoje, né, e não pesquisei. Sei que eu tive que ir para outra cidade com meu marido, se eu não me engano é Timbaúba, lá no Pernambuco. Fui para essa cidade e quando eu cheguei lá, a gente fez a ultrassom, foi onde eu descobri o sexo do bebê, que era um menino, né? Eu já estava com 7 meses e descobri que era um menino. E aí levei a ultrassom para a médica, onde falou que estava tudo ok, que o único problema era o fêmur mesmo, não falaram mais nada, nada mesmo. Passou o tempo e já estava com 9 meses e eu senti as dores, né, tudo mais. E aí me levaram para o hospital da cidade onde eu morava, lá no Pernambuco, e não tinha médico, Eu sei que nessa noite foi uma noite bem longa, porque eu tive que ficar indo de hospital em hospital. E aí eu voltei para a cidade onde eu estava morando na época. E fiquei no hospital lá, sabe, num quarto lá que era de criança. Fiquei lá sentada, né, meu sofrimento já começou daí. Eu estava com uma prima, minha prima que tinha chegado no Pernambuco junto com a minha avó nesse dia. Se eu não me engano, ela tinha chegado nesse mesmo dia que eu fui pro hospital. E aí a minha prima ficou comigo lá do meu lado. E aí me examinaram, né, e tudo mais. E eu sei que a gente tinha ido para um hospital que o médico foi chamar o acompanhante. A minha prima era até de menor na época, foi uma loucura essa época. Eu não sei o que deu lá, que eu sei que a única pessoa que foi comigo foi minha prima. Aí chegando nessa cidade que eu morava, né, fiquei nesse quarto aí de criança aí, né, com a minha prima. E aí começou, né, porque nós tínhamos que ligar para dar notícia
E eu não conseguia porque eu só chorava. Aí pedi pra ela e ela também não conseguia e só chorou. Aí eu acabei falando lá, né, pros meus pais lá que o médico tinha dito que o coração do bebê, né, podia não estar batendo e tudo mais, que iam me deixar no hospital ali, passar a noite para no outro dia ser encaminhada para outro lugar para poder examinar para saber se o bebê estava bem ou não. E aí foi onde meus pais, meu marido, né, ele foi para lá pro hospital. E chegando no hospital lá, meu pai falou lá, acho que foi com o médico, falou que se acontecesse a mesma coisa que aconteceu com meu irmão, que eles iam ver, né? Porque o meu irmão mais velho, né, o primogênito da minha mãe, também morreu e foi por negligência médica, né? Só sei que depois que meu pai falou isso, rapidinho arrumaram uma ambulância e me mandaram pro Recife. Cheguei no Recife, aí me internaram, aí falaram que no outro dia que eu ia fazer a ultrassom. Aí fiquei nessa peleja, né? Até o outro dia. Quando foi no outro dia, eu fui para a sala de ultrassom e foi onde se confirmou, né? Onde constatou ali que o coração realmente do bebê estava parado. Nossa, eu sei que hoje eu falo assim, não me dói tanto, sabe? Mas eu vivendo aquele momento foi horrível. Horrível, só Deus e eu sabemos. Quando eu recebi essa notícia, parecia que o hospital inteiro tinha desmoronado sobre a minha cabeça. Foi bem complicado. Sei que eu não consegui chorar, sair pra fora ali. E minha mãe que tinha ido pra lá comigo, né, pro hospital do Recife. E aí ela falou, vou dar notícia pro seu pai, né. Ela ia ligar, dar notícia também pro pai do meu bebê, meu marido. E quando ela se afastou de mim, eu me desmoronei. Chorei horrores. Foi complicado. É difícil, sabe, você perder um filho. Muitas pessoas que nunca passaram por isso, né? Às vezes falam, mas eu sou uma criança, eu sou um bebê, você nem chegou a cuidar. Mas não é só isso. Não é só isso. Pra mim, não é só isso. Sabe? Acreditem ou não, mas eu com meus 18 anos, eu já queria muito estar casada, eu queria ter meus filhos, eu queria ter minha casa, meu marido, minha vida. Eu queria. Então, eu sonhei com esse bebê. E eu ainda falava que queria muito que fosse um menininho, meu primeiro bebê. Nossa, quando eu soube que era um menino, eu pulei de alegria e eu já escolhi o nome de cara. Vai se chamar Davi, sabe? É um nome que eu... Nossa, acho muito lindo, muito lindo, muito lindo. E eu coloquei esse nomezinho nele. E quando eu recebi a notícia ali de que meu sonho tinha se acabado, de que meu bebê já não batia mais, sabe, o coraçãozinho dele, de que meus sonhos foram frustrados, de que não havia mais uma vida dentro de mim, apenas um corpo sem vida. Eu não conseguia mais tocar na minha barriga. Foi traumatizante. Fui tomar banho, né, para me preparar e o parto, né? E foi sofrido porque eu não conseguia mais tocar na minha barriga. Eu não conseguia. Dilacerou meu coração, sabe, essa notícia. Foi horrível. E me preparei ali, né, pro parto. Foi um sofrimento só. Sei que ia dar meia-noite quando ele nasceu, né, já sem vida, mas pra mim era a coisinha mais perfeita desse mundo. Meu filho, sabe, um pedacinho de mim. E, nossa, é que é difícil a perca. Nós sabemos dos nossos bebês quando a gente espera, porque nós estamos ali com ele dentro da nossa barriga, sentindo cada mexidinha, né, escutando o coração, né, cada consulta, vendo eles na ultrassom. E a gente imagina até como vai ser a voz já. A gente já imagina chamando a gente de mamãe, já imagina correndo pela casa, a gente já imagina o futuro dessa criança. Então, para nós a perca é bem difícil. É dolorosa. Só Deus sabe, né, como é sofrido. Eu sei que foi difícil pra mim,
meio complicado, sabe? Eu ainda tive alta no outro dia porque eu tive parto normal. E fui pra casa no outro dia e com ele no caixão. Difícil pra mim ter meu filho no caixãozinho na sala, enquanto no nosso quarto tava lá o berço dele, que era pra ele estar lá com a gente no nosso quarto. Mas não, ele tava no caixãozinho. A noite toda eu tive pesadelo com ele, levantado no berço. Ai, foi sofrido. Ai, difícil, né? Imaginar que agora no dia 21 de dezembro ele completou 11 aninhos, né, do nascimento dele. Já nasceu morto. Meu filho tinha hidrocefalia, o que nunca foi constatado em nenhuma ultrassom, em nenhum exame que eu fiz. Nenhum. E então a cicatriz ela tinha fechado, sabe, como numa cirurgia, tá ali costurado, tá cicatrizando. Afinal faziam 10 anos que meu filho tinha partido, né, pra glória. E aí eu descobri que ele estava grávida. Tenho 2 filhas, uma de 9 anos e uma que vai fazer 3. Eu descobri que estava grávida e que novamente seria um menino. Tive, na verdade, em cada gravidez minha, a sensação de que só pertenceria a mim depois que estivesse nos meus braços, sabe, em vida. Porque até então eu morria de medo. Na minha filha caçula, a Isabela, vai fazer 3 anos. Também quase perdi ela, quase perdi minha vida. Porque eu tive início de pré-eclâmpsia, fui internada com 7 meses de gravidez. Foi um momento também desesperador. Foi bem difícil. Mas graças a Deus, Deus me deu ela. Eu tenho minhas 2 filhas, vivas com saúde. Descobri a gravidez desse meu pequeno e tudo ocorreu muito bem. Eu fiz todas as ultrassons, fiz ultrassons, cara. Paguei por cada exame. Fiz alguns até particular. E tudo tava bem. Até que numa consulta de rotina, eu já ia completar 38 semanas. E aí... 39 semanas. E aí eu fui numa consulta, onde o médico ficou ali examinando. Ele escutou o coração do bebê. Ele me deu uma cartinha e falou: vai para o hospital maternidade, que é onde eu iria criar o neném, ficar próximo dali. E eu fui com meu esposo, e chegando lá, a médica também tentou ouvir o coração e não conseguiu. Já tinha acabado o horário de fazer a ultrassom no hospital. E a médica que estava lá no plantão, ela falou: olha, eu não entendo de ultrassom, mas eu entendo se mexer o bebê, né? Vou subir você pra lá e tentar ver. Se ele estiver mexendo, ok, de manhã você faz a ultrassom. E aí ela me subiu. E eu fui, né? Mas em momento algum pensei em nada negativo. Nada. Subi lá pro quarto. Quando chegou lá, que deitei, ela pegou lá, né? Começou a fazer a ultrassom. E ela mexia minha barriga com tanta força que doía. E ela começou a falar com a enfermeira: esse bebê não mexe, ele não mexe. Nossa, Deus. Eu não podia acreditar que estava vivendo aquilo novamente. Não. Começou a vir na minha mente um turbilhão de pensamentos de que não era possível isso estar acontecendo 10 anos depois. Isso está se repetindo na minha vida. Eu falei: eu não acredito, meu Deus, isso comigo de novo. Não. O Daniel, a gravidez dele veio para nossas vidas num momento bem difícil, que mais pra frente eu faço outro vídeo contando para vocês, porque é um lindo testemunho
sabe? Teve esse sofrimento, né? Tudo mais. Mas Deus, ele dá a vitória. E aí a médica me levantou e falou: olha, seu bebê não mexe, não consegui ouvir o coração. Vamos te internar, tá? Mas possivelmente seu bebê já entrou em óbito. Eu sei que eu levantei sem chorar. Olhei pra cara das enfermeiras que estavam lá com essa médica. E eu me estremeci toda, sabe? Comecei a chorar. Não pude acreditar que estava acontecendo isso. Contar isso pra vocês está sendo meio difícil pra mim, porque é uma ferida que ela ainda não cicatrizou. Ela não fechou. Está um processo de cura difícil falar sobre isso. No meu coração, assim, detalhadamente, sabe? Eu achava que eu estava pronto para falar isso sem sofrimentos, porque até então eu converso com pessoas, com amigos, eu não choro mais, assim, sabe? Mas me falar dos dois, assim, sabe, detalhadamente, coisas que eu passei, é difícil. Então eu fiquei internada naquele hospital e algo dentro de mim já me dizia, né? Era pra me acalmar meu coração, que o Senhor já tinha recolhido ele também. Mas eu não queria acreditar. Fui no banheiro ali do hospital. Já era meia-noite. Ajoelhei ali, orei a Deus. Falei: olha, Deus, eu não vou fazer nenhum voto com o Senhor. Porque eu não creio que Deus não podia fazer e pode fazer um milagre. Mas porque eu não queria fazer promessas, sabe? Muitas das vezes a gente se encontra frustrado e faz várias promessas a Deus e depois não cumpre. Então, desci para fazer a ultrassom, já era 9 horas da manhã. E quando eu desci para fazer a ultrassom, já tinha uma outra mãezinha lá fazendo e o bebê dela também estava morto. Eu vi ela chorando e ali eu tive certeza de que o meu também estaria. Fui para a sala ali de fazer a ultrassom, deitei. O médico começou a conversar comigo, perguntou se era minha primeira gravidez, disse que não. E disse que minha primeira gravidez eu perdi meu bebê. Contei para ele que ele tinha hidrocefalia e o coraçãozinho dele estava parado. E aí ele se levantou para mim e disse: então provavelmente isso aconteceu, a mesma coisa com esse. O coraçãozinho do seu bebê também não bate mais. E aí eu levantei, fui pro quarto lá deitar. A enfermeira perguntou se eu estava bem, eu disse que sim. E quando foi no outro dia pela manhã bem cedo, me levaram para outro quarto sozinha, onde eu aguardei ali até o horário de fazer a ultrassom. E foi difícil para mim esse momento, porque época dessa pandemia, não podia estar com acompanhante nenhum, não podia estar com ninguém, só fui eu e Deus ali, sabe? Eu conversava ali pelo celular, né, pelo WhatsApp ali com minha família, com amigos, mas eu não tinha ninguém, a presença de ninguém ali a não ser de Deus. Deus, olha, por isso que fala, Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, sabe, a nossa fortaleza. Que se não for Ele, não adianta, a gente pode estar rodeado de milhares e milhares de pessoas e está sentindo um vazio enorme no coração, mas quando a gente tem Ele do nosso lado, a gente pode ter ninguém fisicamente, mas tendo Ele a gente tem tudo. Ele foi o bálsamo da minha vida, é o bálsamo, sabe, que curou minhas feridas, que ajuda no meu dia a dia a suportar essas duas faltas que eu sinto na minha vida. E então, gente, depois de terem me deixado lá, tomei banho, me preparei e aí desci pra cesárea, né? Passei pela cesárea. Mas todo momento Deus esteve comigo, viu, cuidado, sabe? Os médicos que Deus preparou ali, os enfermeiros, anestesista, foi tudo preparado por Deus. Deus preparou tudo ali, sabe? Tudo. Os médicos, as médicas, na verdade, que fizeram o parto foram maravilhosas. Deus, Ele cuidou de tudo, sabe? Depois o pós-parto foi maravilhoso. Minha cirurgia cicatrizou muito bem. Eu espero do fundo do meu coração que você que esteja passando por isso, que Deus passe o bálsamo no seu coração, assim como Ele passou no meu. E saiba que se Deus enviou esse anjinho para você é porque tem um propósito.
tem um propósito, né? Tudo Deus nos envia por um propósito, né? Muitas pessoas podem falar, mas por que tanto sofrimento? Por que Deus me enviou se Ele ia retirar? Deus sabe o porquê. Somente confia nele, né? Que na hora certa Ele vai te dar a resposta, assim como Ele me deu. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal.